Um forte abraço para você que está aqui no YouTube, acompanhando o canal Médio Autorium Podcast. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre obesidade, emagrecimento, saúde metabólica, temas que estão muito em voga na sociedade. E a gente recebe aqui, né, doutor, uma convidada que tem uma longa trajetória profissional, tem muita experiência e está atualizadíssima, principalmente sobre canetas emagrecedoras, né, que hoje está no mercado, né, a todo vapor, trazendo os resultados e também muita polêmica. Doutor Davi, perfeito. Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui nesse projeto. Apresente a nossa convidada de hoje. A doutora Avani, ela é assim, uma médica formada pela Universidade do Estado do Pará, tem residência médica na Santa Casa e no Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, tem título de especialista em endocrinologia e metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e ela tem uma característica muito especial para nós, que ela é muito antenada e ligada nas mídias sociais. E ela utiliza muito isso para divulgar cientificamente as coisas corretas da endocrinologia. E isso é muito importante, que você já levantou isso aqui em programas passados. Seja bem-vinda. Olha, muito obrigada, né? Admiração imensa pelo Dr. Davi. E já me socorreu muito, inclusive durante a pandemia. Liguei para ele várias vezes e ele sempre tinha uma palavra científica de fidedignidade. E é tão bom quando a gente confia num médico, que a gente sabe que o que ele vai passar não é achismo, é informação fidedigna, que eu até me inspirei e levo a minha vida também tentando passar informação científica. Isso é fundamental, doutor. E o meu comunicador aqui, de excelente, André, é uma honra. Eu que agradeço, né, o seu aceite, e a gente, claro, né, vai falar sobre canetas emagrecedoras, né, o termo que acabou ficando, né, muito popular. Vamos começar assim pelo básico, né, doutor, para que as pessoas possam recapitular o que é. A gente é bombardeado por informação, né, tem tanta coisa acontecendo nas redes sociais, na imprensa tradicional, muita fake news circulando, muita desconfiança sobre, né, o que está acontecendo, né, mas as canetas emagrecedoras, né, elas têm uma função muito específica, né? Começou com o objetivo, né, de combater o diabetes, Exato. Né? E aí depois largamente passou a ser usada também no combate à obesidade. Exato. É isso mesmo ou tinha alguma outra intencionalidade, né, com o surgimento das canetas? Eu acho que já dando uma estudada aí, né? Olha, a gente usa o termo caneta emagrecedora porque é um termo midiático, né, que ganhou proporções palpitantes, digamos assim. Mas o termo correto não seria esse, porque as canetas, embora emagreçam, elas têm uma importância na doença diabetes e obesidade que ganha uma escala na medicina muito importante. Por quê? Porque a obesidade é uma doença que traz com ela várias outras. Esteatose, a própria diabetes, hipertensão, apneia do sono, doenças cardíacas, cardiovasculares, por aí vai. Quando entra uma medicação para o tratamento do diabetes, que repercute positivamente na obesidade e passa a ser comprovada com estudos científicos de segurança e eficácia na obesidade, ela acaba assim tendo repercussão em várias outras doenças. E hoje nós já temos aprovação também para insuficiência cardíaca, para preservação de função renal no diabético, também evidências robustas e aprovação para esteatose, é uma doença que não tinha tratamento, né? Assim, uma vez cirrótico, o paciente tinha que preservar ali porque não tinha tratamento. Com a semaglutida, a gente vê reversão da cirrose. Então, ela ganha uma proporção muito além de emagrecimento, mas como ela tem esse viés da obesidade e do emagrecimento, ela acaba vendendo e entrando no rol dos assuntos mais falados do momento. É mais fácil você prescrever uma medicação para a obesidade do que para o diabetes. E é mais fácil uma pessoa, infelizmente, usar para emagrecer do que para tratar a doença.
E aí acabou que virou caneta emagrecedora e todo esse boom aí. Eu gostaria que você fizesse, assim, de uma maneira bem resumida, o que a gente tem hoje no mercado? Quais são essas drogas? Qual é a finalidade de cada uma? Então, essas medicações, elas vieram há muito tempo atrás, mas o que ficou mais no mercado foi, primeiro, a liraglutida, que é um análogo do GLP-1, ou seja, tem um análogo de um hormônio incretina, GLP-1, de uso diário. Aí depois essa liraglutida, que veio com o nome Victoza, foi aprovada para obesidade. E aí ela veio com o nome Saxenda. Hoje elas perderam a patente e nós temos outras medicações, Lirux, a gente estava comentando ainda agora. Pois bem, depois dela veio a semaglutida, também análogo de um hormônio, GLP-1, mas de uso semanal e que mostrou resultados muito mais interessantes, significativos. Veio para o tratamento do diabetes com o nome Ozempic. Foi aprovada para obesidade e veio com o nome Wegovy. E também tem comprimidos. Tem comprimidos, caneta tem comprimido, viu? Eu já tomei semaglutida comprimido. Foi? Então, tem a semaglutida comprimido aprovada para o diabetes. Aí depois veio a outra indústria que aprovou a tirzepatida. A tirzepatida já vem com expressão de dois hormônios, análogo do GIP e do GLP-1, e mostrou resultados ainda mais expressivos, perto da bariátrica, assim, de diabetes. É incrível, porque qual era o nosso nossa grande expectativa? Que a glicada baixasse de 7. Com essa molécula, a gente conseguiu chegar a níveis de não diabetes, 5,6. Então, a gente tira a paciente. O trabalho foi com uma média de 8,4 da glicada, o Surmount. Ela chegou, um número expressivo, chegou a níveis de 5,6. Então, aí, virou desfecho triplo. A gente conseguiu melhorar o diabetes, perder peso e melhorar outros parâmetros de hipertensão, dislipidemia, esteatose. Então virou assim. Para nós é muito importante. Desculpa, só lhe interrompendo rapidinho. Essas são, respondendo a sua pergunta, acho que nós temos no mercado. Aprovadas. E todas são de vida livre ou precisa uma requisição médica? Então, excelente pergunta. Começou a ter, não era para ter uma lei com retenção de receita, se a primeira fosse cumprida. A primeira lei dos análogos, que são medicações para o diabetes, era apresentação de receita. Mas começou a ser vendida sem sequer, eu quero um paracetamol e um Ozempic. E aí a Anvisa entendeu que como o uso estava sendo inadequado, começou a ter retenção de receita. Então, para comprar o medicamento, você precisa ter a receita e uma cópia que fica retida na farmácia para levar para vigilância. Qualquer um deles. Deles. Até o de comprimido. Até o de comprimidos. E até curiosamente, aqui, nós temos no mercado uma insulina com liraglutida. Então, até essa insulina passou a exigir cópia. Agora, é um momento também de comemoração, porque as quebras de patente também são importantes para difundir, né, o uso da substância. Mas ao mesmo tempo também que você difunde e torna mais acessível, né, toda essa polêmica que gira em torno do uso da substância também, né, aumenta, né? Olha... É bom ou é ruim? É um dilema. É bom, mas tem um viés. Uhum. Ou é ruim, mas tem um viés. O que acontece, André, é que para uma medicação desse porte, que é um peptídeo, uma molécula grande, entrar no mercado americano, no mercado brasileiro, ela precisa passar por estudos longos. E esses estudos demoram 10, 15 anos. E assim, a gente não tem noção, mas para uma molécula dessa chegar, várias outras ficaram no caminho. Então, esses estudos são de 4 fases. A primeira em laboratório e em animais.
A segunda, em número pequeno de pacientes, se não me engano, 100, até 100, de 20 a 100, que é para mostrar segurança, voluntários. Aí a fase 3, quando chega na fase 3, já é um número maior, são os grandes estudos, duplo cego, randomizado, controlado para cego. Então, a indústria investe muito para que essa medicação seja aprovada pela Anvisa, já no final dessa fase 3. E quando eu falo investe, é muito além de financeiro. Nós temos também recursos humanos, são vários cientistas envolvidos nisso, cientistas do mundo inteiro, médicos, biólogos, farmacêuticos e outros cientistas envolvidos. É muita coisa para que um órgão de regulamentação aprove uma medicação dessa. Quando termina esse estudo, essa medicação ainda está em fase 4. O que é fase 4? É quando ela começa a ser comercializada, mas existe a vigilância ativa da empresa. Que é vigilância ativa? Você compra a medicação prescrita pelo seu médico, você apresentou um evento adverso, aí você vai contactar com a empresa, ou você é um médico, e comunica ela para isso. Quando a empresa percebe que isso é interessante, aí ela comunica, junto com os órgãos de regulamentação, alertas para quem usa essa medicação. Por que essa historinha toda? Para a gente entender que a coisa não é só facilidade. Por quê? Porque se ela perder a patente, vai ser muito interessante a curto prazo, porque vai tornar a molécula mais acessível e muitas pessoas vão usar. Tem a situação de que não sei se vão usar da maneira correta, mas vai ser mais acessível e outras pessoas vão se beneficiar. Por outro lado, e o incentivo científico? Você acha que as empresas vão continuar patrocinando? Porque essas moléculas vieram para mudar paradigmas, salvar vidas e também mudar PIB de países. Mas quem é que vai investir com o risco de perder a patente? Então, assim, eu humildemente te digo que eu sou limitada para te responder se a longo prazo vai ser bom ou não. Mas sim, vai baratear. O pessoal tem comentado, doutor, o surgimento de algumas doenças com o uso dessa substância, ou dessas substâncias, né? Já vi relatos, né, de pancreatite, sim, aceleração de catarata. O que a senhora tem observado no consultório? Tem tido realmente isso? Ou, infelizmente, aquele 0,01% da bula, né, das reações lá, né, adversas, né? Essas pessoas estão se encaixando nisso? Porque é um número muito grande, né, de pessoas que estão usando e evidentemente pode surgir alguma consequência. Essa pergunta, André, ela é extremamente importante, até porque hoje a gente conhece muito de farmacogenômica, que é a resposta terapêutica individual. Então, é muito interessante a gente saber, a gente ouve muito na internet, mas no consultório dela, o que ela tem notado nos pacientes dela. Então, esses alertas, eles existem exatamente por conta dos estudos de fase 4. Por exemplo, essas medicações que estão sendo vendidas fora da regulamentação, elas não vão ter farmacogenética. Ninguém sabe o que está acontecendo. Está solto, né? Está solto, não tem farmacovigilância. Sim. Ela não tem registro. A gente não sabe o que está acontecendo. A original, com registro, tem farmacovigilância. E aí começa a ter os alertas. Isso é muito importante. Só que alguns desses alertas, eles já acontecem há muito tempo, já existem há muito tempo. E a imensa maioria não são da molécula, são do processo. E depois a gente pode comentar alguns deles. O processo do emagrecimento também traz repercussões. Queda de cabelo, enfim, a gente vai conversar sobre isso. Sim. E aí essas repercussões, elas não necessariamente são da molécula, porque algumas delas acontecem com pós-bariátrico, que não usaram medicamento. Ou seja, entendeu? É algo relacionado ao processo em si. Mas a responsabilidade da farmacovigilância alerta. É por isso que tem que ser regulamentado. Entendeu? Agora, eu vou te convidar para fazer uma reflexão. Quando um médico decide por um tratamento, é porque ele racionalmente entendeu que aquela medicação vale muito mais a pena do que os efeitos colaterais. E quando a gente fala de obesidade, eu já deve ter um paciente com
fígado comprometido, diabetes. Então o médico disse assim, poxa, o que é uma náusea, não sei o que, para o benefício que ele vai ter. Vai reverter diabetes, vai melhorar diabetes, níveis pressóricos, enfim, tudo isso junto. Mas como está sendo usado para motivos, entre aspas, não fúteis, não sei se é a palavra correta, mas não indicados, aí vem o questionamento. Poxa, a pessoa passou mal e nem precisava. Mas quando a gente está falando de um paciente diabético com risco de várias outras doenças, sim, o médico entende que risco compensa, o benefício compensa os riscos. E aí eu falei que eu ia te convidar para fazer um pensamento, e nem falei, vou convidar agora. Quando um paciente vai fazer um tratamento quimioterápico, alguém diz, olha, não faz quimioterapia, porque vai cair teu cabelo e tu vai vomitar. Vai passar muito mal. Olha, tu pode passar mais mal com a quimioterapia do que isso. Quando alguém tem doenças que precisam de imunossupressores, como lúpus, em fases, enfim, com indicação de medicação imunossupressora. Imunossupressor são corticoides ou medicações que vão controlar ou até diminuir a tua imunidade. Aí o médico vai dizer assim, olha, essa medicação ia melhorar demais com imunossupressor, mas eu não vou te passar porque a tua imunidade vai cair, tu pode pegar outras doenças. Não tem sentido. Ele entende que expor o paciente àquele risco compensa mais do que ele lidar com a doença. Na obesidade, no diabetes, é a mesma coisa. Só que como estão usando de maneira fútil, não tão bem indicada, aí vem o raciocínio, para que foi usar isso? Tu vai ter isso, tu vai perder massa magra, teu cabelo vai cair. Quando na verdade, tu vai dizer, poxa, ela teve queda de cabelo, ela perdeu massa, enfim, alguma complicação, vomitou, mas o médico dela assistiu ela, controlou e hoje, olha, os níveis dela que nunca conseguiram controlar de diabetes. Gente, normalizou a pressão, diminuiu o remédio de pressão. Olha, aquele fígado que estava quase cirrótico, melhorou muito. Então, tem sentido? Não tem. O problema todo é a indicação. Resumindo, é isso. Era essa a pergunta que eu ia fazer. E tem muita gente que acaba, às vezes, usando a medicação para emagrecer sem ter, de repente, né, a indicação por estar obeso. Sim. Né? Então, assim, acaba que... E eu sou muito falante, porque eu já tenho uma outra reflexão para ti. Né? E não tá precisando, o cara vai e toma. Tá, eu já tenho uma outra... Exatamente, era essa a pergunta. Quer dizer, quando a pessoa quer tomar por conta própria ou não procura um médico, tem contraindicações? Aí é aquele risco-benefício. Pois é. Primeiro que ele vai tomar não orientado. A molécula é complexa. Aumenta o hormônio age em vários lugares. Então ele precisa de orientação, ele precisa saber como age, ele precisa saber os cuidados que ele tem. Então ele vai fazer voluntariamente, ele não vai seguir a dieta que tem que ser seguida, ele não vai acompanhar a massa magra, ele vai ficar mais exposto, aí eu não sei se compensa. E dentro disso, quando você vai, por exemplo, um paciente obeso que você vai prescrever essa droga, você tem exames laboratoriais antes disso? E quais seriam esses exames e com que finalidade? Sim, importante. Quando o médico ele faz o diagnóstico de obesidade sem exame, em primeiro lugar, não precisaria. Ele com uma fita métrica, porque agora não é mais só peso e altura, né? Agora nós estamos... ou a bioimpedância, não é mais que é peso e altura, não é mais só, o diagnóstico de obesidade não é mais só assim. A gente precisa de fita métrica ou uma bioimpedância para dar um diagnóstico de obesidade. Quando o médico diz assim, com o próprio exame de bioimpedância ou com as fitas, ele diz, eu acabei de diagnosticar, você tem sobrepeso ou você tem obesidade, você tem indicação. Essa é a indicação. Mas o médico tem que conhecer esse paciente. Ele tem que pedir no mínimo um hemograma para saber se ele tem anemia, se ele precisa tratar, ele precisa ter um TGO, um TGP, precisa de uma creatinina para ver como é que está esse rim, precisa de uma glicemia, de uma glicada para saber se ele é diabético. É o básico. Uma ultrassom é prudente. Por conta de... Não é que seja obrigatório, não entra na dieta, não é obrigatório, mas é prudente. Porque ele tem que
pelo menos ver se tem uma pedra na vesícula e se tiver, alertar os cuidados ou até encaminhar para um colega cirurgião para decidir pelo tratamento cirúrgico ou não. Enfim, alertar a glicemia e a hemoglobina glicada também. Para ver se ele é diabético e ia também acompanhar, né? Lógico. Então, esse básico é bem prudente. E também, eu também incluo aí, se tiver oportunidade, algumas vitaminas para eu já melhorar. No primeiro mês de tratamento, eu não gosto de introduzir vitamina e suplemento. Porque o paciente está na fase de titulação, se adaptando. Aí, às vezes, também eu vejo pacientes que estão fazendo a medicação, estão se adaptando na fase de titulação e um monte de suplemento que vai comprometer a digestão. Às vezes, sabe o quê? Ômega. Olha, não é indicado comer gordura porque aquele alimento vai, enfim, demorar mais tempo no teu estômago, que a gente chama de diminuição do esvaziamento gástrico. Aí, às vezes, até o ômega, com aquele gostinho de peixe, dá enjoo. Aí o paciente está com a digestão comprometida e está se adaptando, aí toma 10 remédios, um monte de pó. Eu tenho uma paciente uma vez que chegou comigo e disse: mas eu não comi gordura, doutora, eu não estou nem conseguindo comer, eu fui treinar e passei muito mal. Eu disse: nossa, mas sem nada. Só o meu pré-treino. Qual é o teu pré-treino? Pasta de amendoim. É lógico que aquela gordura toda vai regurgitar ali e vai fazer passar mal. Isso tudo você previne com a orientação, com uma consulta. Quando perguntar de paciente magro, aí a gente foi para outra pergunta, eu não respondi. Nem todo paciente magro fazendo caneta ele pode estar magro, mas ele é um magro obeso. Sim. Por quê? Porque a obesidade não tem cura. É uma doença que tem o caráter recidivante. Então você controla. Mas às vezes você tem que fazer a medicação para lidar com o platô ou para alguma manutenção, e aí a hora que você vai parar. Então eu já vi paciente, até fiz um vídeo disso, que ele foi comprar a receita e a pessoa do lado falou assim: nossa, é por isso que não tem para quem precisa. Paciente magro comprando. Aí ele disse assim: mas eu tô com uma receita aqui médica. Pior ainda, uma médica sem noção que prescreve isso. Aquele paciente tinha perdido mais de 15 quilos. Ele estava visivelmente magro. Mas é um paciente que lida com obesidade. A gente estava numa fase de platô da medicação. Então, ele agora não compra mais o remédio. Ele manda comprarem para ele porque ele tem vergonha. Porque dizem: está comprando, nem precisa. Não, ele está magro. Ele está magro, mas a obesidade não tem cura. Ele está magro, mas ele já chegou num peso maior e em qualquer momento o corpo pode buscar aquele peso. Então, ele faz um casamento com o médico de estar sempre controlando, embora ele possa passar o weekend de férias. Mas, doutora Vani, suponhamos que... o povo tem que parar de estar se metendo na vida dos outros, né, rapaz? O pessoal na farmácia e resolve da técnica, pelo amor de Deus. Suponhamos que ele tivesse 100 quilos, chegou a 70, por exemplo, mas a partir daí, a dosagem é diminuída ou continua a mesma? Aí entra, os trabalhos não temos ainda isso, entra uma regra, entra a expertise do médico. Perfeito. O que a gente é orientado é que ele pode manter para sempre essa medicação, porque justamente por esse raciocínio, e tem segurança para isso. Mas é aí que eu vou entrar na expertise do médico. O médico pode diminuir a dose, depois suspender, acompanhar, pode trocar de análogo, dependendo de interesses financeiros, enfim. Pode passar para o comprimido, pode trocar de medicação. Também existem outras medicações para outra situação de obesidade, como o Craven, que é aquele ansiedade por belisco, com comprimido. Então, aí é que eu digo, nessa situação, não é que a gente largue a ciência, mas a expertise do médico, ela ajuda muito a manobrar essas situações aí. Sim, ele pode fazer por muito tempo, mas ele pode diminuir a dose, em algum momento aumentar, e a gente pode ter uma flexibilidade aí.
Não tem uma regra, que eu quis dizer. Perfeito. Um outro fator limitante, né, que todo mundo sabe disso, é o custo dessas drogas, que é um custo elevado para a renda per capita do brasileiro. Quais são as perspectivas disso diminuir? Já estão diminuindo. Certo. Com a concorrência, como a gente comentou, algumas já perderam a patente, outras estão perto de perder. Então, a gente já, por exemplo, ontem eu tive uma notícia de que uma das canetas, você compra uma e ganha uma em dose menor. Isso nunca foi visto. Então, com a concorrência e a medicação já há muito tempo, elas já estão menos caras. Mas veja bem, embora caras financeiramente, e a gente sabe que não é uma realidade para a maioria dos brasileiros, vamos pensar aqui em quanto que sai barato a longo prazo. Imagina uma pessoa que está na fila, ainda não está na fila, mas tem de transplante, mas tem um fígado comprometido, vai reverter. Um paciente que tem hipertensão, muito rebelde, começa a melhorar e diminui esse risco de AVC e infarto, porque a gente tem evidências científicas robustas de diminuição de desfechos duros com a SEMA e também com outras moléculas, boas evidências. A reversão de doença renal, reversão de todas as computação, todas as complicações. Então, assim, é um caro que a longo prazo vai sair barato. O que a gente queria mesmo, o sonho, era que a gente tivesse aprovação, parece que nos Estados Unidos já tem, né? Que a gente conseguisse ter benefícios para alguns pacientes do governo. Mas ainda não é uma realidade. Mas vai ser. Eu acho que o Ministério da Saúde do Brasil está estudando essa possibilidade de distribuir a droga. Já foi até aprovada de colocar isso nos postos de saúde, né? Tem uma medicação que não é para emagrecimento, é para o diabetes, que nós já temos para pessoas com mais de 65 anos com diabetes. E eles já pegam gratuitamente. Nossa, isso melhorou tanto o controle do diabetes, porque antigamente a gente só tinha no governo glibenclamida, que eu nem prescrevo mais, e metformina, que é uma molécula muito boa e foi frente de linha de tratamento por muito tempo, mas agora a gente já tem dapaglifosina, que é o Forxiga pelo SUS. Pelo SUS não, com a minha receita de qualquer médico pegando nas farmácias que tem, pelo SUS, que tem convênio com o SUS. Então a gente não achava que isso iria acontecer, já aconteceu, e a gente está sendo assim, muito beneficiado, a população está sendo. Então, sim, eu penso que futuramente a gente vai ter benefício e ela, sim, já está menos cara do que já foi. Doutora, eu tenho algumas perguntas para fazer aqui que possivelmente é a dúvida de muita gente que pode estar assistindo a gente, né? Consumo de bebida alcoólica ao longo de um tratamento com essas canetas, pode, não pode, é recomendado? Olha, André, curiosamente, as pessoas começam a ter menos vontade de beber. Sabia? Quem faz tratamento diz assim, poxa, doutora, é engraçado. Tem um paciente meu que falou assim, doutora, eu não quero mais tomar essa medicação, porque ela tirou toda a minha vontade de beber. Aí eu disse, meu Deus, mas isso não é bom? Mais ou menos. Eu tô mais chato, eu não tô conseguindo me divertir, então um pouquinho de bebida, calma, vai criar tolerância, vai voltar. Então assim, diminui um pouco e não, na bula não tem essa contraindicação. Por outro lado, você tá com uma medicação que eu já te falei, que compromete o esvaziamento gástrico, demora, você fica com retardo do esvaziamento gástrico, ou seja, sua digestão vai ficar mais lenta. Com o uso de álcool, você tem mais chance de ter as ressacas. Por outro lado, também mais chance de ter hipoglicemia. Porque lembra que o álcool dá hipoglicemia? Lembra que quando a pessoa tem pileque vai tomar glicose? Sim, com a medicação você pode ter, né? Potencializa. Principalmente, branca, né? Principalmente quem usa medicação para o diabetes. Outras. Agora tem uma outra questão que o álcool, a gente tem que ter cuidado. Quem bebe muito... tem
tem chance de aumentar triglicerídeos, esse triglicerídeo aumentar a chance de pancreatite. E veja bem, não foi o remédio. É um paciente que já tem uma tendência a fazer pancreatite e bebe demais. Aí a hipertrigliceridemia vai aumentar a chance de ter pancreatite e aí tem que ter cautela. Mas assim, não tem mais contraindicação formal, não. Se tivesse, não venderia tanto. Agora, os médicos falam, de modo geral, que é importantíssima a atividade física. Doutor Davi, a atividade física, ela é base para tudo, inclusive para o tratamento de obesidade. A atividade física, ela devia ser obrigatória. Igual tomar banho, enfim. Foi publicada uma revista agora, que é uma das maiores revistas de câncer, que o título do artigo é assim: se a atividade física fosse um comprimido, a gente ia prescrever para todos os pacientes com câncer. Acho até que o doutor Sandro Cavalero falou sobre esse. Atividade física é o maior investimento que você pode fazer a curto e longo prazo na sua vida. É o maior caminho para a longevidade saudável, é a atividade física. E aí tem gente que pensa assim, mas então estão menosprezando dieta e atividade física. Gente, é o contrário. É o contrário. Obesidade é doença e às vezes, na imensa maioria das vezes, precisa de tratamento. Mas atividade física e uma dieta saudável é base, principalmente para quem é obeso e diabético. Não é sobre substituição, é o contrário, é sobre somar. E já existe algum estudo hoje sobre cirurgia bariátrica e essas canetas emagrecedoras? Não, um comparativo? Não é comparativo, é diminuição do número de cirurgias. Não é comparar o as que é melhor. Estariam deixando de fazer bariátrica? Exatamente. Você está caindo o número de cirurgias porque as pessoas estão perdendo peso assustadoramente. A cirurgia bariátrica continua sendo uma excelente opção, em primeiro lugar. Eu acho que a cirurgia bariátrica foi uma revolução no tratamento da obesidade e ainda é uma opção. O tratamento da obesidade ele tem 3 linhas: dieta e atividade física, que é a base, e às vezes você controla com ela, mas não na maioria. Segundo, a medicamentosa, e terceiro, bariátrica. E assim, ontem mesmo eu indiquei uma bariátrica, uma paciente com muito refluxo, hérnia de hiato, e assim, já com pré-diabetes, o fígado evoluindo, ela vai fazer cirurgia de hérnia de hiato. Por que não vai, já ali naquele momento cirúrgico, que ela já está, não vai fazer bariátrica? A bariátrica é muito boa. Mas sim, o tratamento com as canetas diminuíram muito a indicação da bariátrica, mas elas também estão ajudando muito na resposta da bariátrica, porque tem muito paciente bariátrico que readquiriu e está controlando com caneta. E em relação à comparação, existem nos estudos um percentual de perda de peso, que cada vez mais expressivo, 20%, 22%, 25% de perda de peso. São níveis muito parecidos com a resposta da bariátrica. Perfeito. E a Retrato Tida agora vem com níveis até encostando ali na cirurgia bariátrica. Então, sim, nós temos indicação. A doença, doutor Davi, é muito complexa. Não é só uma opção de tratamento que vai resolver. A bariátrica continua sendo uma opção, as canetas também, e nós queremos, assim, mais investimentos da indústria farmacêutica e de tudo quanto é lugar para a gente combater essa doença. A doutora Vani, ela tem uma especialidade que eu chamo nobre, né? Que a endocrinologia é uma especialidade nobre. E a maioria da população não sabe o que um endocrinologista faz. Sim. Então é uma oportunidade de você dizer assim, quando um paciente deve procurar um endocrinologista. Obrigada por essa pergunta. Eu não trato só obesidade, a gente estuda muito. É que assim, a obesidade está nesse momento que é uma pandemia e aí acabou atraindo mais. Mas a endocrinologia é a ciência que se dispõe a diagnosticar e tratar disfunções dos hormônios.
E nós temos hormônios que regulam toda a nossa vida, desde o crescimento até a fase da menstruação, né, dos ciclos menstruais, fase reprodutiva da mulher. O nosso metabolismo ósseo, osteoporose, a gente ganha até uma idade, depois perde, tem a ver com hormônio, paratormônio. Todo o nosso metabolismo através dos hormônios tireoidianos. E aí vem a hipófise como o nosso grande eixo, que um tumor na hipófise pode causar excesso de hormônio do crescimento com acromegalia, doenças expressivas, Cushing no cortisol. Enfim, tem paciente que vai tratar, já aconteceu isso, paciente que vai tratar a obesidade nunca foi diagnosticado com Cushing. O endocrinologista tem que também ter essa expertise. Por isso que, assim, é interessante uma avaliação endocrinológica para afastar produção autônoma de cortisol, que é essa doença de Cushing, que dá diabetes, dá hipertensão, e tem umas características marcantes que o endocrinologista tem habilidade para diagnosticar. E não vai adiantar você fazer tratamento para obesidade e não tratar um suposto tumor. As doenças da suprarrenal e a fase do envelhecimento, que existem até linhas que não vamos envelhecer, mas envelhecer é tão bonito. O que a endocrinologia preza? O envelhecimento saudável e uma longevidade, mas não essa história de anti-envelhecimento. Envelhecer é bonito, é nobre. Chegou na menopausa, muito prazer, você chegou, a gente devia ganhar uma medalha, porque chegou. Um monte de gente foi ficando lá. Então, assim, e no homem? A diminuição da produção, tardia da produção dos hormônios masculinos, dos androgênios. E a gente consegue trazer também, por exemplo, agora essa semana eu atendi um paciente que trata doença psiquiátrica há muito tempo, tomando várias drogas, vários fármacos, né? E o psiquiatra dele me encaminhou. Olha que coisa bacana. O psiquiatra pediu uma dosagem de testosterona e de hormônio tireoidiano. 2 doenças endocrinológicas básicas para você tratar doenças depressivas, bipolaridade, enfim. E o psiquiatra diagnosticou um hipogonadismo. Era um paciente que estava com 80 de testosterona total. A gente foi ver o LH e FSH dele altos. O que isso quer dizer? Hipogonadismo primário. A gente vai fazer ultrassom de testículo com condições como varicocele, que impedem a produção. Então ele está com hipogonadismo, cursando com uma depressão grave e nunca havia sido investigado. Às vezes o cardiologista diagnostica um hipertiroidismo. Então, assim, a endocrinologia, ela tem... Quando um paciente vai para tratar a obesidade, ele vai ser investigado disso tudo. De onde vem essa obesidade? É de fundo hormonal? Não que ela não seja, né? Porque a obesidade também tem a ver com hormônios. Mas eu digo assim, é de um outro hormônio? De onde vem essa depressão? De onde vem essa taquicardia? O paciente se tremendo, taquicárdico, aí o cardiologista vai e passa o propanolol sem investigar. Aí vai pegar o TSH zerado, 000, T3 lá em cima. Ele estava tomando medicamento para emagrecer, que no meio tinha T3. Então a coisa é muito mais complexa do que simplesmente fechar a boca e emagrecer. Perfeito. Sem dúvida. E eu acho que também abre uma oportunidade, né, doutor, da gente emagrecer com mais qualidade de vida, né? Quando a gente fala, por exemplo, da sarcopenia, né, que tem muita relação, né, com a massa magra, a autonomia, né, da pessoa, né, dela poder fazer as suas atividades laborais, ter autonomia para se levantar da cama, né, para se levantar do sofá, fazer atividade do dia a dia. A endocrinologia também pode ajudar nesse sentido, né? Reposições hormonais, quando são indicados, também são importantes. Porque também você vê muita gente utilizando, né, anabolizantes, né, a famosa bomba, né, que a gente já ouviu falar. É outra questão. Quem precisa não usa e quem não precisa usa. Quem precisa tem preconceito.
Pois é, era isso. E quem não precisa tá usando. E assim, não dá para estigmatizar, mas há necessidade em alguns casos e outros não, né? O que a senhora tem encontrado na sua experiência no consultório? Tem muita gente precisando e acha que é errado e por isso não vai tomar? Sim, às vezes até homens jovens, adultos jovens chegam para investigar, olha, eu tô com isso. Aí às vezes o médico pode, eu vou pedir, mas não me parece, mas ele tem que pedir. E às vezes ele precisa. Você vai olhar os estigmas, enfim, os sinais, o cara não é só emocional, tem outros sinais que fazem o médico pensar nisso. E mesmo assim, se ele está com indícios de hipogonadismo, o médico tem que investigar. E sim, hormônio salva vidas. Um homem jovem com níveis muito baixos e justificáveis, quando eu digo justificáveis, é investigados, de testosterona, ele vai se beneficiar demais com a reposição. E sim, a ciência tem que entrar aí para que esses níveis não sejam as fake news. Porque existem fake news que a testosterona normal é lá em cima. Tá errado. Você tem que trazer... O que é ético, o que é legal é trazer o paciente de níveis baixos para níveis normais. O que não é legal é estar em níveis normais para níveis acima do normais, a ponto de inibir o seu próprio eixo e causar hipertrofia ventricular, aumento de risco de aterosclerose e todas aquelas outras questões que a gente sabe. Então é ético, é legal, é honesto prescrever hormônio para um homem quando ele precisa. Mas o que acontece na prática é que quem precisa tem preconceito. E quem não precisa tá doido para fazer. Vai entender. A taxa, eu acho que é de 300, né? Mínima. Como é que... Pois é, saiu uma diretriz... coisas que se envolvem, né? Saiu uma diretriz recente. Aí cada sociedade de cada país tem um nível. Então, assim, eu não posso dizer uma taxa exata. E também não é a única coisa que vai dar o Mas diagnóstico. uma média pelas sociedades, e tem umas que são até mais baixas, uma média de 350. E aí a gente tem que começar a pedir atesto livre e começar a investigar. E uma testosterona não dá diagnóstico de hipogonadismo. Você precisa de um intervalo e dosar de novo. Estou olhando para o doutor Davi, porque já aconteceu deles me ligarem de lá do laboratório para... Doutora, olha, esse número foi confirmado e a gente tomou cuidado. Usando. Gente, muito. Já aconteceu o peptídeo C de me ligarem do laboratório. Já aconteceu de T3. E eles sempre, quando vêm assim, níveis os laboratórios mais responsáveis sempre fazem isso. Eles ligam para um médico, antes de falar para o paciente, olha, tem que repetir não sei o quê. Eles ligam para o médico, avisam e a gente vai prestar atenção para ver enfim, se houve alguma situação. E já aconteceu de nível de testosterona serem confirmados e o laboratório me liga, doutor, é muito baixo, mas é isso mesmo, foi confirmado. É isso. Ou seja, a mensagem: endocrinologia serve para ajustar hormônio. É ético, é legal, é bonito, é humano, ajustar. O que a gente não quer é botar níveis acima, com essa ideia de que de falso anti-envelhecimento nós vamos envelhecer. E é bonito envelhecer. O que a endocrinologia de responsabilidade quer é envelhecer com saúde, sem promover outras doenças. E doutora, né, nesses 28 anos de experiência que você tem, né, evidentemente você já teve contatos, né, com vários casos, né, de pacientes que foram transformando a sua vida, é lindo. Mostrando ali o porquê que você, né, decidiu, né, fazer medicina. Tem alguma que você queira compartilhar conosco? Olha, a minha vida na medicina, como a vida de todo médico, ela é marcada por momentos. E a gente passaria a noite inteira falando sobre momentos. Até porque, curiosamente, eu sou pediatra também. Não exerço mais a pediatria, mas eu tenho a formação. E aprendi muita coisa bonita, inclusive humana, durante essa vida. Mas assim, perguntando de supetão, eu vou lembrar das últimas semanas, né, dos últimos meses.
E esse caso vai ser muito legal para mostrar o quanto é ético você fazer o tratamento da obesidade, quanto é ético não é a palavra certa, o quanto é legal você tratar um paciente obeso e levar a informação para ele que ele tem uma doença que precisa ser tratada. Recentemente, eu atendi um paciente que está tratando desde maio obesidade. Ele chegou com 145 quilos. Eu vou mandar isso aqui para ele, porque eu sempre falei para ele, eu não tenho coragem de falar no teu caso, porque cria muita expectativa. Todo mundo vai achar que é assim. E quando ele entrou no consultório, ele entrou muito triste nessa situação. Aí, tô sem energia, tô cansado. E muitos deles entram com uma palavra assim, uma frase muito triste. Eu tô aqui porque eu sou sem vergonha. Doutor, eu tô aqui porque eu ainda não criei vergonha na cara. Isso é muito triste, porque são pessoas brilhantes. Você deve conhecer vários obesos brilhantes, com mentes brilhantes, e tão longe de ser pessoas sem vergonha ou preguiçosas. Eles simplesmente nasceram com uma doença que puxa o aumento de peso para tudo quanto é lado. Ou hormonal, enfim, social de algum jeito. E o paciente entrou desse jeito muito triste, aquela história, não tenho vergonha, estou sem vergonha. Eu vou ter que partir para a bariátrica, como se fosse um insucesso, como se fosse uma culpa dele. Olha, você não consegue, então agora seu julgamento, você está condenado a fazer bariátrica. Não é isso. Não é isso. Primeira coisa, você tem que elogiar o paciente de ter tomado a decisão de se tratar. Porque o obeso, ele sofre aquilo que eu te falei, a vergonha até de comprar um remédio. Ele sofre preconceito por ser obeso, por ser gordo, e quando ele decide fazer o tratamento, tu vai te viciar nisso? Mas também tá fazendo esses tratamentos. Então ele sofre preconceito para tudo quanto é lado, estigma. E ele chegou desse jeito, muito triste, vou ter que fazer bariátrica, não sei o quê. Eu não queria fazer isso. Por que você não quer fazer bariátrica? Porque eu não gosto de cirurgia, eu tenho pânico, tô com doença de ansiedade, não sei o quê. Aí eu disse, então, vamos tentar o tratamento dos análogos antes de decidir. Ele disse, essas canetas, não sei o que, nós conversamos. Eu expliquei que aquilo é uma doença e que ele merece ser tratado, e principalmente se ele estava com condições financeiras que pudessem beneficiar ele nesse tratamento, que valia a pena ele investir. Então, agora, recente, ele voltou com 88 quilos. E eu costumo dizer para ele que ele matou uma pessoa de 50 e poucos quilos de dentro dele que estava acabando com ele. Ele perdeu pouquíssima massa magra. Eu tenho até essa impedância aqui. E eu tô relutando de entrar com ela no Instagram. E ele, cada vez que ele vai na consulta, ele vai mais feliz. E ele treina, ele se sente bem. E aí eu perguntei pra ele, caiu o cabelo? Eu disse, doutor, o que nem caiu muito, mas se cair, se eu ficar careca, eu não tô nem aí. Eu tô bem disposto, eu tô treinando, eu tô me sentindo bonito. Doutor, eu joguei fora aquelas roupas que me envelheciam. As pessoas me olham de outro jeito. E depois que eu entendi que eu tenho jeito, que a culpa não era minha, eu sou uma outra pessoa. Aí eu falo para ele, eu disse, se eu pudesse falar para o mundo, se eu pudesse te botar para falar para o mundo inteiro o quanto que esse tratamento te beneficiou, te salvou. Ele parou de tomar um monte de remédio para diabetes, diminuiu muito as medicações para depressão e ansiedade, a autoestima dele tá boa, o resultado no trabalho melhorou demais. O relacionamento dele com a família, com as pessoas, melhorou. E assim, quando ele vem, a gente se emociona junto. E isso é o dia a dia de quem trata obesidade com respeito. É tu ver essa resposta, essa satisfação, esse diminuir de medicamentos que eles faziam, esse retorno da autoestima e essa diminuição da culpa que ele carrega, que só quem lida com obeso sabe como é a culpa que um obeso carrega, torna a minha especialidade mais linda. E eu não vou chorar porque sou uma pessoa madura. Não posso chorar porque aí eu vou me empolgar e aí, enfim. Mas é muito legal, doutor Davi sabe o quanto é legal acompanhar exames de pessoas conhecidas, tratar. A gente estava conversando, a esposa do doutor Davi é uma médica brilhante que trata pessoas
com doenças infecto-contagiosas e com toxoplasmose. Imagina quantas vidas ela salvou, o quanto que é importante disseminar isso. E aí a gente fica desse jeito, lembrei desse, mas são vários, é uma rotina e a gente gosta bastante desse. Tu conheces, André, alguém que lida com obesidade, controlou a obesidade? Conheço. E essa pessoa não tinha pensamentos de insucesso, não era olhada com, assim... Ela carrega um sentimento de culpa muito grande, como se ela fosse responsável por isso, né? Porque o que acontece? Ele já entra dizendo, eu não consegui com dieta, atividade física. Associa muito à falta de vontade, né? Você não consegue emagrecer porque você não tem força de vontade e você é um ser vergonha, né? Você não tem vergonha na cara. Se uma empresa tem uma vaga e tem 2 pessoas em situações similares, com certeza o peso vai ser um fator decisório. Bom, doutora, foi muito bom estar aqui com você. Acho que as histórias da doutora Vani, né, são fantásticas. A gente conversou, né? Conversamos e até nos emocionamos também, porque a gente viu o brilho nos seus olhos contando a história do seu paciente. Eu sou suspeita mesmo. Ficamos muito felizes gosto demais de ter compartilhado. Eu não me canso de falar disso, eu não me canso. É por isso que eu lhe falei desde o início. Eu disse, em onde me chamarem, eu vou falar sobre obesidade. E não só por esse compromisso ético, mas também porque eu fui beneficiada nos meus estudos universitários com uma faculdade que investiu em mim, então eu tenho esse compromisso de pelo menos falar sobre as doenças para todo mundo que vai escutar. Que bom. Comunicação científica. E chega longe, viu? Chega longe. Parabéns. Tá? Longe pra gente, mais perto para eles. Doutora, foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigado, seja bem-vinda sempre, né? Obrigado por compartilhar um pouco da sua trajetória, do seu conhecimento, né, que é muito vasto. Obrigada. Fico satisfeita com esse comentário, com esse convite. Me sinto honrada. Esse médico aqui é um paradigma na medicina. Esse comunicador também é de uma qualidade e respeitabilidade nobre. Então, como é que eu não vou me sentir honrada? Tô até metida, gente. Eu tô um nojo agora, tô mais metida ainda. Obrigado, doutora, mais uma vez. Doutor Davi, foi um prazer tê-lo aqui, né, conosco. E a você que acompanhou a gente, muito obrigado pela sua audiência. Curta esse vídeo, siga o nosso canal para que você possa ser notificado, né, com novas histórias no podcast Média Autório. Até a próxima. Podcast.